A primeira coisa que eu faço é esquentar bem. Tá. Liga pra Esquenta mim, essa por daqui. gentileza. Isso. E dá uma leve tostada nas ervas. Aqui são ervas secas. São ervas secas. Aqui Tá. eu tenho orégano, alecrim e sálvia seco bem de chavadinho. Tá. Orégano, alecrim e sal. Exato. Perfeito. Eu gosto de esquentar porque as ervas secas, elas concentram o óleo natural delas, né? E quando a gente aquece, elas liberam um pouco mais o aroma. E depois que elas estão bem quentes, mas sem queimar, a gente vem com a manteiga. Já vem o aroma aqui, né? Sim. E é bastante manteiga. É, bastante aqui manteiga. Tem mais ou menos aqui tem mais ou menos 100 gramas, é. E aqui, a hora que a manteiga derreter, a gente vai deixar num bol, infusionando ela até mais ou menos esfriar. Ela vai pegando mais sabor quando Exatamente, você faz isso. exatamente. E depois a gente vai coar essas ervas, porque na hora de montar os nhoques, elas às vezes, como é muita a proporção erva para manteiga, ela fica muito. Perfeito. Eu quero só o aroma mesmo. Olha que coisa legal para fazer o nhoque. Muitas vezes, ao invés de ter os pedacinhos, não é todo mundo que gosta, né? Já dá vontade de cozinhar também, Ah, gente. sim? Tô É ficando super fácil, estimulada, super hein? fácil. Ô, Silvia, mas isso que você está falando, olhando assim, eu também fico com essa vontade porque eu sinto aroma. E isso daqui dá para você usar em outras receitas, não é? Carnes, na hora de selar, você faz essa manteiga e usa para finalizar com um dente de alho e um ramo de tomilho, talvez. Massas. Aqui, quanto que a gente deixa? Derreteu Derreteu. tudo, a gente desliga e põe no bol. Bom, tá aqui do lado do plástico Opa, filme. pronto. É importante o plástico filme porque ele funciona como agente de infusão mesmo, né? Pra Se a gente manter o deixa sabor aberto, ali. os perfumes eles A não saem. ser que você queira perfumar a sua casa. É. Né? Aí. Dá pra fazer também. Mas aí na próxima aula, da próxima vez eu faço aqueles batons, sabe? Aqueles potinhos que você põe as varetinhas, sim, sabe? sim. Pra aromatizar ambientes. Daqui vai para geladeira. Isso. Ó, manteiga derretida. Se você fizer isso no bol, só cuidado sempre com a mão, porque embaixo fica tá muito, quente. muito quente. Que cozinheiro Aí tem você mão tira calejada. aqui, pega aqui do lado e vai para lá. Quanto tempo fica ali na... Mais ou menos 20 minutos. 20 minutos ele já... Ele já absorveu bem os aromas. sabor, fica bem gostoso. Você Perfeito. vai ver. E aí agora eu vou ensinar o truque, né? Que é a batata, na verdade. Eu gosto de usar para o nhoque a batata Asterix. Tá. A batata Asterix, ela tem menos água do que a batata Mona Lisa. E aí Sim. muita gente fala, Gabi, você vai cozinhar, como que você vai fazer isso? Eu aprendi de 2 modos e acabei chegando nessa técnica que é, para mim, mais prática no dia a dia. Sim. Então eu pego uma faquinha, furo as batatas um pouquinho, certo? Tá. Ali você tem outro tipo de batata também, ou ela cozida? Essa daqui ela já está cozida. é a mesma. É a mesma. Tá. Enrola no papel alumínio, Perfeito. Então, crua, crua. só furadinha no papel alumínio. Isso. Aí Tá a outra fácil também, por enquanto, né? É muito fácil. Hein? Aliás, se muito você tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, @TheChefComEdu. Manda mensagem pra gente, tá? E aí, galera, a gente vai colocar isso numa assadeira, forno 180 graus, por mais ou menos 40 minutos. Você sabe que minha avó fazia a mesma coisa desse jeito? Pois é. E ela falava o quê? Ela falava, Dudu, fazendo assim, não sei se a sua mãe vai concordar, fazendo assim, você tira, ela tem menos água, mas ela tem água. Assando, você tira mais água dela. Exato. Porque tem gente que faz cozinhando. É questão, eu falo que nada está errado na cozinha, na vida. Eu já vi um monte de receita errada dar certo. Então, quer fazer de outro jeito? Faz. Mas quando você cozinha batata, aí tem gente que fala assim, mas se eu cozinhar com a casca, vai entrar água? Vai e não vai sair a água que está dentro. A gente sempre procura o nhoque com menos quantidade de farinha possível. E é por isso que a gente vai usar as batatas assadas. Para ter uma textura mais... Essa aqui já é uma massa que eu deixei pronta, para vocês verem o objetivo de tudo isso, tá vendo? Ela fica úmida, claro. Aqui tem farinha? Não tem farinha? Tem farinha de trigo. Já está pronta? Já está pronta, tá? Perfeito. Eu vou explicar para vocês a proporção. Se alguém quiser fazer para vender essa receita,
Dá também. Tá. E aí eu posso explicar para vocês como que a gente faz. A gente calcula o peso das batatas descascadas, depois de assadas. Tá. 10% desse peso, a gente adiciona farinha de trigo. Perfeito. Ou seja, se é 1 quilo, 100 gramas. Exato. Se for no volume, se ela quiser 10 xícaras de batata, uma xícara de farinha. Exatamente. Perfeito. E aí a gente coloca sempre uma colher de manteiga, sal, pimenta do reino a gosto, quanto baste, e mais ou menos um potinho assim de queijo ralado. Só para Perfeito. dar um pouco mais de perfume nessa massa de batata. Você vai usar a manteiga também nessa... A manteiga a gente usa na finalização, na então ela montagem não do vai prato. no meio da massa. Não, a gente Perfeito. usa manteiga só para dar uma untuosidade. Porque Perfeito. realmente, a hora que a gente assa, a batata, ela vai ficar um pouco seca, você Tá. vai ver. A gente já fez a manteiga, aí as batatas, isso. Elas estão quentinhas ainda? Bom, né? Muito bom. Não, acho que dá. Dá sim. Bom, essas batatas a gente já assou. Ó. Eu não passo média. Certo. Tá espetacular, meu. De verdade? De Nossa, verdade. muito. Muito bom, ó. E outra coisa, não sei se é por educação, tá? Muitas vezes eu não fico comendo muito no programa. Mas eu não consegui, comi tudo ali. Eu comi. Ainda bem que tem também. mais ali, Silvia. Tem mais. Senão você vai falar, poxa, o Edu ficou tanto tempo sem me ver, agora vai e come tudo, né? Ai, não, pessoal. pode comer. O ponto da batata é de você apertar e ela tá assim, tá? Então ela tem que estar bem macia. Às vezes o forno de casa nosso não marca a temperatura certa de 180 graus. Sim. Então vai no olhômetro mesmo. Ou pega um garfo, uma pinça e espeta. Se afundou, tá no ponto, certo? E Deixa eu aí, te perguntar uma coisa. diga, Aqui você vai usar ela sem a casca. sem a Sem casca. a casca, perfeito. Mas com a casca, Dá ela pra fazer também. dá pra fazer também. Dá. É isso que eu ia te perguntar. Dá sim. Eu gosto de fazer com a casca. Por uma questão, eu já fiz muitas vezes com a casca no restaurante, mas você tem que passar ela algumas vezes na peneira, porque a película da batata acaba incomodando um pouco paladares prefere com a mais casca? exigentes. Eu pessoalmente prefiro com a casca. Eu gosto de mais rústico. Eu prefiro fazer com a casca, eu não sei o que o Renato acha também. São 3 aqui para te dar opinião, Silvia. Ó, Vamos lá. eu vou dar só uma razão de fazer assim, desse jeito com a casca. Na questão da umidade, me parece um pouco igual cozinhar ela, assar, perdão. Com a casca ou sem. Porque a casca dá um sabor. Então ele Exatamente. concentra mais o sabor. Ele fica mais saboroso. Igual no purê assim, de né? batata rústica, né? Exatamente. Que fica bacana colocar com a casca também, né? Exatamente. A Ó, gente... vocês podem discordar de mim, hein? Não, eu gosto mesmo. A gente fazia no El Bulli, era um dos pratos ícones do Ferran Adrià em 2008. Era um consomê de casca de batatas e pele de frango. Então se fazia um caldo de frango muito denso, se cortava, a gente descascava as batatas, Com a torrava casca? as cascas das batatas e infusionava essas cascas no caldo de frango. Pô, isso é Era legal. maravilhoso. Legal, hein? Eu isso. pensei no seu caldo do risoto, Edu, que você gosta de usar as batatas também. Então, É eu maravilhoso. não vi ninguém fazer com batata. Eu há anos atrás, confesso que eu fiz, para tirar um pouco a gordura. Porque Sim. eu achava que o nosso risoto tinha que ser diferente um pouco da Itália. Não, Claro. também tem origem italiana, mas não é isso. É por conta da quantidade de manteiga e queijo. Muitas vezes a gente fazia os eventos à noite e ficava um pouco pesado. Sim. A quantidade de queijo e de manteiga. Então eu falei, vou cozinhar o caldo com a batata. E a gente tem uma variedade de arroz aqui no Brasil Nossa, é incrível. que eu adoro trabalhar, que é o cateto. Ah, e sim. existe Pode uma deixar. produção biodinâmica no Rio Grande do Sul, que é o que eu uso. É maravilhoso esse produto e o sabor, o grão é pequenininho, né? É. Eu prefiro arrozes mais caldosos, assim, sabe? Ele tem Não- mais amido esse daí, Mais, né? Mais é. amido. Vamos você então precisa? fazer com a casca? Você precisa de alguma coisa? Vamos fazer com a casca. Vamos fazer. Aqui, pessoal, eu gosto só de dar uma cortada nela. Pra... Você quer um bolzinho ou você quer amassar? Eu vou amassar primeiro aqui na tábua, Ah, tá. depois a gente vai passar no bol. Quem tiver espremedor também, Aliás, quero mandar um grande abraço ao meu amigo Bertolazzi. A gente fez receita de nhoque há muito tempo atrás e é o seguinte, a avó dele também fazia essa receita de família e tal. E a gente falava exatamente isso. Olha como ela fica seca. Muitas vezes a pessoa tem que lotar de farinha, mas cozinhou na água, né? o nhoque do Bertolazzi é muito famoso, né? É famoso. Traquino, Aliás, né? faz tempo que eu não vejo ele. Acho que a última vez que eu vi ele foi em Belém. É? A gente cozinhou junto no Ver o Peso da Cozinha Paraense. Ó, que legal.
Como tem truquezinho, né, na Muita cozinha, coisa, né? Pega Muita aqui, coisa. pega ali. Ô, Silvio, isso daqui parece jornalismo, meu. Tem É muito monte de legal, truque, né? Ô, Silvio, você começou a trabalhar, quantos anos você tinha com jornalismo? Ai, Edu, eu fiz letras primeiro. Para falar certinho. Ah, eu sempre gostei do português. E É. depois que eu fui para o jornalismo, depois de um tempinho, que eu comecei a trabalhar na área, eu tinha o quê? Uns 24 anos, por aí. É mesmo? É, Ó, que comecei em bacana. Campinas, Muito lá na legal. IPTV. Como pode, né? A Silvia, ó, tantos anos, né, Silvinha? A gente Você tem que tá se super cuidar, bem, né, muito Edu? bem. Você sabe Isso disso, você aí. também se cuida. É. Hã? Não tanto quanto você, mas... Ah, mas se cuida sim, vai. É, ele tem a mesma cara desde que eu tenho 11 anos. Sim, mas você tem noção do que é sair com o Edu por aí? Você vai para as comunidades tipo Paraisópolis, é o príncipe, viu? Eu imagino. O príncipe, Gabriel, ele é Eu imagino. sucesso, Deve causar né, frisson. Nato? Hã? Deve causar frisson. Total, você não tem noção. E não tem Paparazzis, idade, tá? Segurança. As meninas, não. as senhorinhas, ele encanta todo Não, mundo. mas eu não tenho nada, frescura eu nunca tive. Eu sempre, Não. eu Não sempre tem falo mesmo. uma coisa, eu dou um exemplo que é básico. Para qualquer coisa que você faça na vida, você luta tanto para ter sucesso. Depois Pois é. você, Sim. quando você não atende uma pessoa, quando você trata mal alguém e tal, você está não dando jus àquilo que você tanto Não, lutou. eu acho né? legal, Edu, deixa eu só falar uma parte. Quando a gente faz os eventos assim, uma vez a gente estava no Nordeste e tinha muita gente querendo falar com o Edu. E o pessoal do evento falou assim: não, o Edu tá aqui, tá tranquilo. Aí o Edu, não, eu vou falar com todo mundo, pode falar. Não tem frescura, Não tem né? mesmo. Eu só queria mostrar, ó. Posso falar uma coisa para você Claro. levar? Eu não sei se vai servir para você. Mas sempre que eu fazia alguma receita, eu mostrava na mão, assim, no dedo, ó. Que era para ver a textura. Como fica seca essa batata? Fica. Ela fica quase sem precisar de farinha, não é? É, exatamente. Por isso que eu falo Ó, 10% do Legal, peso. né? Não ter que É. usar Se Se farinha. você Não for usa mais fazer só para pra você vender, sentir, ó. os 10% de Sequinha, farinha né? Sequinho. é o ideal. Tanto que ela chega a soltar como se fosse um farelhinho na mão. Olha Às que vezes interessante. ela fica tão seca que quando a gente coloca a manteiga e a farinha, ela pede até uma gema. Mas isso vai depender muito da época da batata, tá? A batata é um legume que é uma raiz que a gente você nota a diferença dela na época do ano. No outono ela realmente está muito mais seca porque não chove, então ela acaba não absorvendo tanta água. Aqui eu vou colocar E por isso pode mudar a receita. Eu sempre falo Exatamente. da textura, seja para doce, para salgado, para essa quantidade de batata. 2 né? colheres Tem de 1 quilo manteiga. mais ou menos de batata Tem mais aqui. ou menos 1 quilo de batata amassada Uma coisa aqui. que eu aprendi a fazer ao longo desses anos que você vem falando aí é olhar e saber quanto é. É. A Lu sabe, minha assistente. Eu vejo, às vezes ela pesa o mise en place, tá pesado errado. Ela, não tá, pega a balança, querida. Aí ela vai lá e E a pesa de novo e experiência, tava. né? Faz a diferença. E farinha, quanto a gente vai colocar? Farinha, 100 gramas, mais ou menos 4 colheres de sopa. Não assim, Não de bisavó. assim, tá? Tá. Pouquinho. Pouquinho. Se a gente sentir que precisa de um pouco mais de farinha, a gente vai pôr. Mas farinha sempre vamos evitar, com cuidado, Perfeito. tá? Tá. Ainda tá morno, tá? O ideal é a gente trabalhar essa massa com a batata de morna para quente. Se ela tiver muito quente, segura ela com um paninho por baixo, se você for descascar. Se você não for descascar, só a massa E e desse aqui na jeito mão. ela fica melhor a cremosidade Fica, dela, né? fica. Aqui eu posso tirar? Pode sim. Eu vou mostrar, eu vou abrir depois, Edu, a massa que eu fiz sem casca também, perfeito, tá? Perfeito. Porque esse nhoque, ele tem duas opções. A gente pode cozinhar ele na água, como é o tradicional, né? Ou simplesmente cortar e selar na manteiga. Eu gosto assim. Eu prefiro cortado e selado na manteiga. Ele fica crocante e macio e prefiro dá assim uma também. outra, vai para um outro lado Ele de fica sabor. mais. Ele fica mais no ponto, vamos dizer. Exato. Ele fica crocante por fora. Exato. Eu lembro, eu fiquei um tempo fazendo um trabalho voluntário para uma ONG que se chama Slow Food, na Itália. E a primeira vez que eu comi nhoque, eles usavam farinha de grano duro, de semolina. Então era ultra al dente. E eu achei aquilo Entendi. super particular e eu pessoalmente adoro essas texturas. Aqui, por exemplo, a batata já está cozida. Tem Já. um pouquinho de farinha só. Sal e a gente vai pôr um pouquinho de queijo. Nesse ponto que você explicou, então, se ela tiver muito, muito seca, pode acrescentar a gema. Gema. Que a gema vai ajudar a Na dar untuosidade, a cremosidade. Edu, e conforme a gente vai aprendendo, vendo vocês trabalhando,
Parece que o paladar vai ficando mais sofisticado no sentido da qualidade, A né? vontade, não é? Vai dando vontade. Você falou, vou cozinhar, não vou só selar, porque faz a diferença, eu imagino, Muito. no produto final, né? Eu só tenho que manter minha mãe longe da adega, porque cada vez ela pega um vinho mais caro. Mami tá certa, mami tá certa. O Bom bom gosto. gosto tem um certo custo nesse caso, sabe? Ah, entendi. E como do custo, entende? Entendi. Então, chocolate também. Chocolate Eu também. acabei de voltar de Belém do Pará e misteriosamente chocolates somem. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho ali. E eu já aviso que eu tô colocando. O pessoal fala, Edu, você tá colocando escondido? Eu falo, não, tô colocando direitinho, ó. Não, lá a gente esconde mesmo, porque a gente Ela gosta tem... de paçoca também? Paçoquita? Ela gosta ou não? Gosta. Tudo que é então separa açúcar, aqui pra sabe? ela. Depois engorda, não sabe? Não sei por que tá engordando, meu filho. Sabe, esse tipo de comentário. Eu entendo. Eu caminho tanto, vou até a roça a pé e continuo engordando. Ó, o Rei vai levar, ó. Vou levar Pé lá. de moleque crocante, ó, pra senhora provar, ó. Pode vir aqui. Eu perguntei se ela queria alguma coisa. Ela falou, não, meu filho, não quero nada, não. Não, Para. é que eu falo, mãe, fica de boca fechada, senão não dá pra trazer da próxima vez. Ai, pecado, Gabriel. Pecado? Imagina, a gente você... adora conversar, né? Imagina, não dê asa à cobra. Não, ela sabe tudo que é bom. Ó, Não, você já ela- falou do vinho, do chocolate. Não, a minha avó e a minha mãe realmente elas têm um bom gosto impecável. Mas o bom gosto impecável é aquele do dedinho, sabe? Quando vai escolher uma Sim, pulseira. sim. Você fala, ai, essa pulseira é linda. Aí você gosto. vê o preço, 24 mil reais. Aí não tá dando. Não tá dando. Ai, abre exceção de vez em quando. Pronto. E a gente vai precisar de uma assadeira. Só, vocês vão ver, é rapidinho. Viu Assadeira? como não suja fazer nhoque? Não, não suja. Então a gente Eu rola. vou depois te mostrar a minha filha fazer nhoque pequenininha. Quero ver depois. Aí vai enrolando. Vai enrolando. Aqui eu vou enrolar mais fino ainda. A gente Essa sente, massa- desculpa, a gente sente os pedacinhos da casca ou não? Sente. Sente. Sabe, você falou uma coisa, eu lembrei, eu sempre lembro disso. Tem uma cidade que a receita mais tradicional lá na Itália é o nhoque, chama Montagnana. Sim. Aí, eu cheguei no restaurante e falei assim, por favor, para saber, né? Eu tava com a minha filha pequena ainda e tal. Falei, quantas porções mais ou menos vem, o peso mais ou menos? Aí a pessoa falou assim, ó, vem 3. Eu falei, 3? 3? Eu falei, não, é brincadeira. Eu falei, tá de brincadeira comigo. Eu acho que eu devo ter entendido errado, tal. Pode ter me esbalhado toda a cabeça, enfim. Aí ela falou, não, são 3. Mas veio 3 desse tamanho, assim, ó. Era o nhoque tradicional, é Sim. um nhocão. Então, quando as pessoas falam assim, pode fazer grande, pode fazer pequena, pode. E tem o nude também, né? Que é o de ricota. Que é gostoso Que é também. maravilhoso. Mas é uma coisa que eu tentei colocar no restaurante, as pessoas ainda estranham, sabe? Pelo sabor? Pela textura da ricota. Eu acho maravilhoso. Eu gosto de cortar o nhoque assim. Se você quiser também pode passar por um garfo para fazer as ranhuras. Como a gente vai tostar na manteiga, as ranhuras não são tão necessárias. E posso fazer uma pergunta para você? Aquela coalhada que você fez, Sim. poderia servir para um nhoque com a coalhada junto? claro. Ficaria gostoso. Ela aquecida, ela fica na textura de uma fonduta, Tá, a perfeito. coalhada. Então funciona muito bem. Ervas, né? Aqui a gente vai fazer uma brincadeira, porque hoje eu trouxe uma surpresa para vocês, aproveitando que Surpresa? também estamos na época de trufas de verão, e é um prato ítalo-brasileiro. O meu grande amigo Felipe, que caça trufas na Itália, Olha que nos legal. mandou uma trufa de verão pra gente ralar junto com Gente, ele. coisa é outra fantástico. fina. É, Olha, chegou tá vendo? agora. Ele falou da Literalmente senhora agora. que tem um gosto por vinho, chocolate, e ele trouxe uma trufa. Olha aí, agora eu me senti lisonjeado. A Olha. primeira vez que eu deparei com a trufa, eu era um garotinho, tipo você, pequenininho, tal, que entrei na cozinha. E daí o pessoal brincou comigo com a questão do gás. Exatamente. Por causa do cheiro, do gás, o gás. Eu, criança, fiquei preocupado e tal. Depois era o festival. Aliás, você falou da fonduta. A fonduta é a polenta com os queijos derretidos, lembram um fundi. E depois pode ter cogumelo, pode ter um monte de coisa gostosa. Tá A coisa gente boa, teve né? um caso também de gás no restaurante. Qual que a é? Aninha, que trabalhava lá, na faxina, ela um dia desceu desesperada na Qual do cozinha de gás? produção, falou, tem alguma coisa na geladeira que tá vazando gás, Gabriel. Eu subi, assustado,
com medo de explodir alguma coisa, e revirei aquilo. Falei, não tem gás nenhum. Aí que eu me liguei. Gás da geladeira. Eram as trufas. As trufas. Já tivemos também uma faxineira que quase jogou as trufas fora, falou, porque ela abriu o pote e falou, que cheiro horrível. Pelo Coisas amor de Deus. acontecem. Ó, como curiosidade, quanto pode custar uma trufa como essa daqui? Essa trufa de verão, a gente eu paguei R$ 5.500 o quilo. R$ 5.500 o quilo. A gente nem carro tem, mas tá comendo trufa. Tem alguma coisa errada. Dr. Nelson, nosso psiquiatra, tem que nos atender melhor. R$ 5.500 o quilo. Olha que interessante. Eu, a primeira vez, é que eu comecei a cozinhar cedo também, mas assim, a primeira vez que eu fui lá na Itália como curiosidade, eram com porquinhos. Sim. Só que o que acontecia? Quando o porquinho achava, era uma correria, porque tem porquinho que comia tudo. Sim. E eu vivi. Ó, essa daqui, ó, deixa eu sentir aqui, ó. Posso pegar só um pouquinho? Claro. Eu vou pegar com guardanapo, tá? Aliás, essa é a forma correta de guardar para não... Bom, isso aqui deve custar mais ou menos R$ 1.000 e poucos, ó. Ela tá pesadinha. Essa daí deve ter umas 90, 100 gramas. Aí, é quase, R$ 800 mais ou mas menos. hoje é dia de festa, né? Vamos comemorar. Como é que tua mãe vamos chama, comemorar. Gabriel? Vou até abrir Dona um vinho. Helenice. Vou até abrir um vinho, pronto. Dona Helenice, Hoje ele é dia de aprendeu festa bem. e é o seguinte, o que acontecia? Isso não se planta. Não, né? não. Nasce. E não dá para muitas vezes, como está embaixo da terra, o ser humano não tem essa facilidade de sentir o cheiro e tal. A primeira vez que eu aprendi isso, era pequenininho, eu fui e o pessoal com um porquinho e tal. É legal fazer essa caça, né? É interessante, alguns muito tinham até bacana. como se fosse uma coleirinha. Sim. Só que o que era, tinha um que era tipo grandão, grandão e tal. E esse daí, ele era mais uriçado, assim, né? A hora que ele achava, Silvia, o dono corria, eram 2 ou 3 para segurar o porquinho, porque o porquinho queria comer tudo. Depois de anos, eu voltei e não eram mais os porquinhos, eram os cachorros. Olha. Então, quer dizer, mas os cachorros, eu acho que pelo que eu me lembro, tinha que ser desenvolvido, né? O processo para fazer. Eles são treinados, eles são treinados, né? Não é qualquer Mas cachorro. eles não avançavam, o que eu Não. achei mais bacana é que eles não avançavam. E essas são trufas de verão, tá? Então elas são mais baratas do que as trufas de inverno. porque elas são... Bom, então tudo bem. Mudou Ana. tudo, Aí né? Tudo bem, né? Agora Elas ficou são mais menos suave. aromáticas. Então tô tranquilo. Você imagina, 3 pratinhos, cada prato se divide. Só essa daí você falou quanto, Edu? Coisa de R$ 800, imagina. Nossa, demais, né? hein? Caro, Ó. hein? Muito caro. Tá suave, né, Renato? Muito caro. Essa foi um oferecimento do Felipe. Felipe, obrigado. Não te conheço, mas de coração agradeço. Amigão. Já é amigão. Felipe, obrigado. Mas olha, através da gastronomia, muitas vezes a gente quando vai cozinhar e tem esse processo, não sei se você concorda comigo, o conhecimento que a gente aprende, tudo. Claro. A Silvia vai lembrar, eu viajei para muitos lugares para trabalhar e eu ficava feliz da vida. Era o que eu mais gostava de fazer. Hoje em dia não dá muito para sair e tudo, mas eu gostava muito. E essas coisas ficam para o resto da vida, né? Mas é muito legal, né? Você conhecer o sabor daquele lugar diferente, as pessoas, a cultura, o modo de viver. Acho tudo que a gente leva, né, Edu? Sem não fica dúvida. só para aquele momento. Você visitou, com certeza, muitos estados do Brasil, se não foram todos, fazendo reportagem, eu adoro, tudo isso. adoro. E você voltava maravilhada com a comida também, né? Sim, sim. Não, aí você fala o seguinte, não vou comer, vou seguir a dieta porque eu estou trabalhando, não é viagem de férias. Chega lá, você se rende, né? Você come tudo. Come Quer tudo. comer, né? Fraca, né? Bom, aqui a gente tem um prato. Eu vou fazer um prato com a casca e um prato sem, tá? Tá. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer agora é ligar essa frigideira para dourar em manteiga de novo. Tá. Aí é manteiga comum. Manteiga comum. Ó, vou falar o Instagram do Gabriel enquanto a gente tá aqui tranquilo também, ó. Falei uma vez, mas por que não falar duas? Porque vale a pena. Gabriel Vidolin com N no final. Isso. O Leão Vermelho é o restaurante. restaurante. Vou aproveitar o da Silvia, que é... Silvia, você vai ver seu Instagram. Oi? Você vai ver teu Instagram que vai bombar. Gabriel, Ai, Edu. você vai ver o que vai... Ah, é? Nosso público aqui fica curioso, entra lá no do Gabriel, @Gabriel Vidolin. Depois vocês me contam. Se eu estiver falando outra coisa, vocês falam, Edu, você não é de nada, meu. E entra lá no da Silvia,
Silvia Damasceno. Tá aí, ó, o da Silvinha, que é uma pessoa sensacional que a gente adora. Aprendi muita coisa com as meninas, com a Silvia, porque ela saiu muito para gravar, muita experiência. Puxa, que Aliás, demais. o que você está fazendo aí? Eu tô picando um dente de alho. Dente de alho. Porque o alho é um dos realçadores naturais dos fungos, né? Dos cogumelos. Entendi. Então, manteiga e alho Combina aqui. combina muito com o portobello. Eu não gosto de deixar o alho tostar completamente junto com os cogumelos, porque se ele fica muito moreno, ele quase amarga. O cogumelo ele tem uma cocção que é mais lenta do que o alho. Perfeito. Então, agora eu já começo a adicionar os cogumelos e eu gosto Posso deles... abaixar aqui? Pode, claro. E eu gosto deles cortados grandes, assim, para ficar bonito no Mais prato. artesanal. É, marcados É legal mesmo. isso, né? Demais. Ó, então os cogumelos entram aqui. Cogumelos. Aí, ali você tem, então, qual é Você tem rúcula? Isso daqui é espinafre, malabar. É uma variedade espinafre. nova. Lembra uma rúcula, não lembra? Lembra uma rúcula, mas é um espinafre. A gente tem duas variedades de espinafre no Brasil. O Nova Zelândia, que é aquele de pontudinho, Sim. de galho, e esse que é também conhecido como espinafre baby, que é mais de cultivo hidropônico. Mas a origem dessa semente é uma semente espanhola, né? Então, no mundo, quando você vê espinafre em salada, não é o espinafre Nova Zelândia que a gente come Sim, aqui, sim. que é mais denso. É esse daqui, tá? Ah, perfeito. Meninos, tem uma perguntinha que chegou aqui. Sim, senhora. Não gosto de cogumelos. Ah. Posso substituir por alguma outra coisa? Vai ter Abobrinha, fica muito bom. trufa. Abobrinha? Abobrinha cortada, refogada com alho e sal, fica muito bom. Pimentões, funciona. Mas não vai colocar pimentão com trufa, tá? Porque você mata a trufa. Pimentões, abobrinha, um tomatezinho cereja simplesmente selado também pode funcionar. A trufa vai ser difícil na situação que o pessoal tem em casa. Tá difícil, A trufa, mas assim... gente, foi só um presente mesmo. Eu sei, poxa vida, é espetacular. É tipo assim, é como, sei lá, Renato, dá um exemplo do que por exemplo, ele ter trazido uma trufa pra gente. Dá um outro exemplo. O que poderia ser assim? Em gastronomia, é difícil pensar em gastronomia, porque a trufa, quem sabe, é um dos ingredientes mais emblemáticos e raros do mundo. Então, ele quis realmente te prestigiar com esse ingrediente. Sem dúvida. E todo mundo vai conseguir conhecer o que é uma trufa, porque às vezes muita gente não sabe. Não Sim. sabe, E é essa verdade. trufa, ela tá fresca, ou seja, ela saiu ontem à noite da Itália e chegou essa manhã em São Paulo, né? Agora mais caro ainda de encontrar, né? É mais Geralmente difícil tá em ainda. conserva. Ela vai Normalmente, perdendo. isso. Ela vai perdendo Ela vai também. perdendo o aroma. Então, por exemplo, a gente já tem os clientes que vão comer as trufas esse final de semana no Leão, no restaurante. A gente só vende as trufas por encomenda, porque é um produto muito caro mesmo. Legal. Aqui tá bom? tá num ponto ótimo, só esses aqui. Quando os cogumelos são grandes, Ah, você deixa para passar do outro lado também. deixar Perfeito. marcar bem marcadinho. E nessa mesma frigideira, eu vou colocar os espinafres só para dar uma leve murchada, Perfeito. tá? Mas olha, o ponto do cogumelo... Onde está a câmera? Pode fazer Tá aqui que o cara de gato vai te achar já. Pronto, ó. Já te achou. Aqui, olha que lindo tá esse. Tá fantástico. Caramelizado dos dois lados, sal, vou provar o sal também. Solta uma corzinha, né? Ele solta uma cor, tem aroma. E se você for cozinhar na água, o nhoque, a água salgada, e a gente sempre usa um pouquinho da água da cocção para ajustar o molho, tá? Tá. Aqui, no caso, você vai colocar direto aqui. Aqui eu vou colocar direto. Tá. Tá Perfeito bom? de sal. Aí você coloca inteira. Que é um pouco... A gente não tem esse costume, né? O espinafre que é rico em ferro. É que a gente certo? está aprendendo com as nutricionistas, né? Sem dúvida. Espinafre é um das minhas folhas favoritas. Aqui Ai, o que também que tem? adoro. Aqui eu tenho a linguiça defumada. Ah! Meu Deus do Que céu. ele preparou, né? Você que preparou essa linguiça também? Essa linguiça é um açougueiro da minha cidade que faz. Ah, mas- Eu simplesmente curo e defumo. Mas ele teve uma Isso. participação. Ô, Silvia, você tá animada com esse assunto. Você fez uma pré-entrevista? Claro, a gente Olha lá. conversou, né, Gabriel? Eu sou Ô, jornalista, né? Ô, Denis, Sim, já pego. Ô, Denis, você viu como é que é o essa? negócio aqui? A Silvia fez uma pré-entrevista. Claro. Isso é incrível. Então,
essa linguicinha, então, defumada. Defumada. Perfeito. Agora, Meu, eu tô com uma fome, eu não sei se vocês fosse em um casa. Né? restaurante, por exemplo, se eu fosse fazer para vender essa receita, essa mistura eu deixo pronta, Tá. descansando, e faz de conta que agora entrou um pedido do nhoque, Tá, certo? perfeito. Manteiga na frigideira. Entrou o pedido, esse pedido é meu mesmo, ó. Entrou esse Perfeito. pedido, é meu. A manteiga de ervas, a gente Tá vai aqui precisar, já, ó. e vai precisar de uma peneirinha. Também tá aqui. Pronto. Pô, esse Renato, você viu que ele é bom, né? Pois é. Renato é brincadeira. Renato é rápido, né, Edu? Ó, hã? Rápido, né? Tá atento. Eu coo aqui? Isso, só coar. Se quiser a minha espatulinha para ajudar. Obrigado. Tá vendo? Olha, Ó, ela fica quase fica numa sensacional, proporção né? 1 para 1, olha. Só que isso não é Incrível, muito né? agradável da gente mastigar. Tá Perfeito. dando para ver? Tá dando sim. Tá dando sim. Meninas, não sei se vai estar focando, tudo bom? É, Uma tá. blogueirinha. Aí, ó. Bom, aqui eu preciso que a manteiga tenha o que a gente chama de noisette. Então ela tá tostada com um leve aroma de avelãs, tá? E aqui eu vou colocar os nossos nhoques. Ah, olha aí, ó, Silvia. Você tava querendo esse truque aí, ó. E eu- Sem passar na água, hein? Sem passar na água. Adorei isso. E eu não vou mexer, tá? Porque eu quero que ele caramelize dos lados. Depois eu vou sotear elas. Muito bom. Deixa aqui por enquanto. Aliás, ó, deixa eu mandar um beijo. Olha isso daqui que legal. Vocês três, deem uma olhada nisso que legal. Olha o que eu recebi aqui. Olá, Edu, tudo bem? Ficamos muito felizes por entregar nossos produtos. Eles trabalham com legumes, frutas frescas e eles enviam via delivery. Ó, eu legal. tô fazendo aqui, ó, para eles, eu vou fazer com carinho, como se fosse uma propaganda. E nosso departamento comercial lá com o Cris, enfim, a Band é sensacional. A Datena faz muito isso ajudando as pessoas e a gente muitas vezes que pode faz. Somos os Legumes Issa, uma loja localizada na zona leste de São Paulo com foco em delivery. E eles mandaram tudo cortadinho pra gente, olha, deixa eu ver o nome dela para falar aqui. Legumes Issa. Deixa eu ver se tem algum. Eliane, um beijo pra você. Ó, você ganhou um merchan. É caro, viu? É caro, mas eu faço questão de falar, porque você mandou com tanto carinho, ó. Um beijo pra você, ó. Ô, Cris, não é pra cobrar isso aqui da minha conta, não, pelo amor de Deus, hein, ó. Tô só ajudando aqui, ó. @legumes.issa. Olha que bacana que eles mandaram, ó. Nossa, Maravilhoso. que bonito, hein? Pô, mandaram Carinho de bom, presente, né? ó. O que custa, né? Nada. E um carinho tão Um gostoso, carinho tão né? bacana. E fez tudo à mão, escreveu à mão. Poucas vezes a gente tem isso. A gente eu tô não pensando tá como é mais que eu faço pra acostumado, agradar né? ele. Olha o que ele trouxe aqui pra mim, Nossa, que incrível, pra né? gente comer hoje. Não, eu tô saindo aqui. Ó, pessoal, aqui eu já coloquei 2 colheres da nossa manteiga de ervas. E aqui eu vou colocar metade só, tá? Tá, Porque perfeito. senão fica Muita coisa. muita coisa. Ah, E o posso nhoque? te fazer uma pergunta? Claro. Muitas vezes as pessoas acham que precisa ter muito molho, muita Não, coisa. não, isso vamos é falar uma disso. coisa. É um Talvez mito. a gente tenha enraizado isso No passado. no passado, mas a massa ela fala por si só, né? E o nhoque não deixa de ser uma pasta. É muito cuidado na hora de empratar, então sempre uma espátula de silicone que não vai riscar a sua frigideira antiaderente. O Renato morre de medo quando vem uns amigos aí de vez em pela dica, quando, que é uns amigos demais. desavisados. Pelo amor de Deus. Acabo com as frigideiras. Eu sei bem, eu tenho uma ajudante que já pôs fogo na minha cozinha. Fogo na Nossa, cozinha? Ela tá sentada Que ali, ó. emoção. Eu tinha acabado de pintar a cozinha, ela esqueceu uma panela de óleo ligado. E aí, a hora que eu desci... Não, e a gente tava com o inspetor do Guia Michelin naquele dia. Ah, E aí... Nossa, ela escolheu o dia, ela né? escolheu É. esse dia. Foi um dia muito bacana na minha história, sabe? E aí o salão subindo uma fumaça, eu não sabia se eu falava que aquilo era pirotecnia, que a gente história tava eu feliz. inventava. Falando, nós estamos muito felizes por receber, nós estamos preparando um show Um para show. você. A hora né? que eu desci, eu tinha um relógio assim na cozinha, eu tirei o relógio, tudo preto, só o branco do relógio. Só aquilo sobrou. Sobrou aquilo, mas tudo bem. Olha essa hora, Edu, esse momento. Acho que é a primeira vez que eu estou participando de uma receita com trufa, porque eu nunca fiz na TV, sabia? Olha. Primeira vez, tá vendo? Sério? Sabe por que acontece? Eu vou te explicar, você vai entender.
eu tenho que tentar sempre fazer as coisas que são mais próximas Claro, e viáveis das claro, pessoas fazerem. claro. Então, mas para mim é um motivo de uma honra Mas fazer. tá um dessa perfume forma. essa trufa. Sensacional. Você sente o frescor. Sabe como é que você sente o frescor da trufa? Pela umidade dela. Pois é. Quando você cheira e sente ela úmida, não é? Sim. Estou falando alguma besteira? Não, de forma alguma. Ela tem que estar firme, porém macia, olha. Você sente... Quer ver, ó? ela tá maciazinha. Olha, Silvia, vê se você sente um saborzinho, um frescorzinho. Tá sentindo? Sim. É incrível, né, Renato? Vê se você sente, ó. Eu não lembro a última vez que eu comi. Nossa, incrível. Também não, ó. Deixa eu ver. Esse vale a pena, hein? Esse daí vale. Lá no meu restaurante eu finalizo esse prato com uma espuma de queijo só e já tá pronto. Sensacional. Nossa, que incrível. Aqui eu quero saber quando que a gente pode provar. Pode provar? Pode provar? Pode provar. Vai, Edu, ataca. Ó, é o seguinte, eu vou deixar aqui, ó. Pega um garfo pra você. Com o Renato não tem frescura. Obrigado. Com o chefe não tem frescura. Ó, são garfos diferentes, tá? Então, vou pegar aqui. Ó. Poucas vezes eu pego antes dos outros, mas eu vou não, pedir Edu. licença Ah, hoje. mas é um dia especial hoje, hein? Eu The prefiro chef, né? ralar a trufa assim, nesse tipo de ralador, do que nos de lâmina. Porque ela libera mais aroma. E espalha melhor no prato Silvia. também, Exato. Experimentar. Tem muita Experimenta gente que porque gosta vale de muito a ralar pena. ela na mandolina, mas eu prefiro assim, hein? Acho que ela libera mais bem aroma. legal. Olha, o Marcinho Boca... Isa, por favor, leva o Marcinho Boca Nervosa por outro estúdio lá, por favor. Ele se aproximou, que eu tenho até medo. Põe Deixa eu só a... ver se eu acertei. Ele não usa máscara. delícia. O pessoal mandou pra mim e falou que ele não usa máscara, ele usa focinheira. né? Nossa. Acho que eu Muito acertei bom. nessa receita. Você acha? bom. Nossa, eu eu tenho tenho certeza certeza. absoluta, meu. Que delícia. Espetacular. Olha, Muito bom, O né? gosto que fica na boca, né? Vou repetir, O pronto. aroma. Vou repetir. É uma coisa realmente única, né? é único. Não tem nada comparado. Ó, o que é interessante aqui, o nhoque, se eu fizer qualquer coisa de diferente, você pode falar. Tua mãe tá olhando ali. O nhoque, ele tá crocante por fora, mas tá macio por dentro. Exato. Como tem a crocância, enfim, você não sente quase a pelinha. Então, quer Não. dizer, mas tem a manteiga dá essa crocância. Sim. Depois, a linguicinha é um toque um pouquinho mais forte, mas é equilibrado. Exato. Então ela não sobressai sobre o prato. Você pode falar, pô, mas falou para não colocar nada forte, mas ela está equilibrada. E os pedacinhos estão pequenos também. Sim. Ao mesmo tempo, quem falou para substituir, só tem que tomar cuidado, porque o cogumelo, ele é neutro aqui no Sim. caso. Ele absorve o sabor. Ele é mais textura do que sabor. E o sabor é neutro, né? Tem o sabor da panela ali e tal, que deu a tostadinha. O espinafre também não é forte, é pouco que você colocou, né? E É um prato muito está de bosque, sensacional. né? Ele É uma remete delícia. todos É um os Perfeito. prato de aromas. qualquer bosque, Mata. sala, mata, praia. Sensacional. Obrigado pela tua presença. Obrigado, eu imagino, é um Muito prazer. sucesso, obrigado. Para todos nós, para todos nós. Obrigado pelas palavras. Eu Imagina. fico sempre muito feliz. Obrigado pelo carinho. A gente sempre faz tudo com simplicidade. Ó, vou falar para você em casa. Subiu o patamar. Eu quero ver quando você voltar aqui, porque você vai voltar a primeira vez. Eu espero que você tenha gostado também. Nossa, um prazer. Você vai ver teu Instagram bombando lá e um monte de gente te ligando para aí. Tua mãe se prepara para atender o telefone lá. Vai tocar o telefone, você vai ver. Se preparem, hein? Ó, você vai ter que... Eu já sei que pedido eu vou fazer. Diga. Daquele caldo com umas partes do frango que você falou. Vamos fazer. Vamos o consomê de batata assada. Um tipo de receita? Pode Um ser? capelete em brodo com esse Ai, Muito adoro. obrigado. capelete. É muito Sensacional. bom também. Adoro. Muito Vamos obrigado. precisar de mãos para enrolar capelete. Deixa com a gente.